Boa noite. O ICL Notícias, segunda edição desta terça-feira, dia 28 de fevereiro, está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. O ex-ministro de Bolsonaro é investigado por criação irregular de pássaros raros. O tráfico de animais silvestres tira milhões de aves das florestas brasileiras. Mais um escândalo envolve o ministro da Comunicação de Lula. Dessa vez, ele escondeu do TSE 2 milhões em cavalos de raça. Filho, e vai pro Gana é roxo e vai correr boi. E a opinião de Leandro Demore e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário. Pois é, isso ainda vai dar o que falar e a gente vai conversar muito sobre esse vereador aqui no programa. Boa noite, César Calejon. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rô. Boa noite, Chico. Tudo Boa bom, noite, querido. Aí, já vou chamar logo para nossa roda, Guga Noblar. Boa noite, Guga. Já está por aí, tudo bem? Boa noite, Rô, Calejon, Chico e toda essa audiência maravilhosa do ICL. Boa noite, querido. Gente, Alexandre de Moraes liberou 137 presos dos mais de 900, presos pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Bom, eles não podem acessar as redes sociais, eles também estão proibidos de deixar o país e vão ter que usar tornozeleira eletrônica, serão monitorados. Agora, dá uma olhadinha no post do sensacionalista sugerindo um novo modelo para essa tornozeleira eletrônica. E aí, Guga, gostou? É muito fashion, né? É muito fashion, né, Guga? Essa vai fazer sucesso aí nos leilões aí do Brasil e nas rodas de golpistas que tem aí pelo país também. Vai fazer muito sucesso. Ele libertou 137 presos. Seriam aqueles que teriam, segundo as imagens e as investigações, cometido os menores delitos, enfim, não teriam participado de fato do quebra-quebra, teriam invadido, teriam incitado os outros a quebrar, mas não teriam eles próprios quebrado, pelo menos segundo as investigações, e muitos deles já têm certa idade e também são pais de família, e isso pesou na decisão para soltá-los hoje. Mas, enfim, permanecerão sendo vigiados, porque essa turma de golpistas ainda está assanhadinha, né? A gente sabe que eles perderam muita força, sim, mas a gente precisa continuar de olho neles. Inclusive, um dos receios do Lula naquela questão de retomar a oneração de PIS e COFINS como era antes e de aumentar o valor da gasolina é que isso poderia servir como combustível para inflamar também os golpistas. Os golpistas poderiam usar isso, era um dos receios do Lula se ele realmente topasse aumentar como tinha sido antes da desoneração. Então isso pesou também nessa negociação e tem que ficar de olho nessa turma. Afinal de contas, a gente sabe que tem gente graúda, de alta patente, que por conta da decisão do Alexandre de Moraes serão investigados, militares, serão investigados pela Justiça Civil, e esses, sem dúvida, esses precisam muito pagar pelo que fizeram para servir de exemplo. E a gente sabe que golpista, quando não paga pelo que fez, depois ele acaba voltando e ainda mais forte, que é para não perder de novo a tentativa de golpe deles. Então, tem que ir para cima mesmo. É isso, né? Tem que ir para cima, Calejon, Chico. E vamos ver o comportamento dessa turma, porque o que a gente tem visto ao longo da história dos últimos anos, esse povo todo, ele volta, desobedece, daqui a pouco aparece, daqui a 15 dias aparece com um vídeo mais radical ainda. Então, essa seita é perigosa. Entendo que haja uma diferenciação entre o cara que quebrou o relógio, entre o cara da violência maior e, sei lá, um cara mais idoso, ali de família, que pode ter ido no bonde, pegou o ônibus do golpe e foi-se embora. Eu acho que é sensato que o Xandão tenha feito essa diferenciação, mas o comportamento deles agora assim, questão de observação diária.
se essa mesma turma volta para a mesma esculhambação fascista, aí estão pedindo, né? Então acho que tem isso ficar de olho. E eu acho que vale a pena notar, por exemplo, as imagens que a gente viu aí, as pessoas escondendo o rosto, entende? Duas coisas que me chamam muita atenção. A diferença de postura, de quando eles estavam orquestrando, veja essas imagens, por exemplo, as pessoas escondendo o próprio rosto. Então, já existe toda uma mudança de postura, de que eu sou o patriota que vai fazer justiça com as próprias mãos contra a ditadura da toga, que era muito mais essa narrativa que estava em pauta naquela ocasião, para estou envergonhado porque a coisa não saiu exatamente como a gente esperava, já estamos aí há mais de um mês preso. Nesse interim, aonde está o Jair Bolsonaro, que era o patriota, valente, viril? Está nos Estados Unidos. Bela pergunta essa sua, entendeu? Bela pergunta. E essas pessoas estão há mais de mês preso por um golpe que foi estimulado pelo ex-presidente da República. Então, acho que fica uma lição muito clara para essas pessoas que, algumas mais incautas, que serviram como bucha de canhão, como o próprio Chico pontuou, que esse tipo de coisa estoura nas costas dos desavisados, porque esses líderes políticos estão sempre respaldados e têm para onde fugir. Essa gente foi presa, entende a diferença? E hoje o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça por 8-7. Bretas vai responder um processo administrativo disciplinar. Teve um post hoje do Bernardo Belo Franco que resgatou uma foto em que o Bretas faz um verdadeiro cortejo ao juiz Sérgio Moro, né? Dá uma olhadinha nessa foto aí, Guga. O Bretas é o Sérgio Moro 2.0. Ele se inspirou no Sérgio Moro e agora, pelo que pesa uma delação de um advogado que foi muito levado em conta nessa decisão de hoje, ele é um juiz parcial, é um juiz ligado a políticos, é um juiz que negociou delação premiada, que negociou pena com advogado de pessoas que poderiam ser presas por ele. É um juiz que agiu realmente de maneira muito idêntica, muito parecida ao que o Sérgio Moro fez na condução também da Lava Jato, onde terminou com a prisão do Lula e depois com a Vaza Jato. Ficou escancarado como aquilo tudo foi arquitetado entre os advogados, entre os procuradores, entre o juiz. Isso aconteceu da mesma maneira no Rio de Janeiro, segundo uma delação premiada de um advogado que resolveu, enfim, colocar isso tudo em questão depois que passou a ser alvo de busca e apreensão por tráfico de influência, já que ele era muito ligado ao Bretas, é um advogado muito novo, tem 31 anos, já conseguiu uma carteira gigante de clientes, e por conta da proximidade com o Bretas, ele passou a ser investigado e depois ele resolveu delatar. E foi por causa dessa delação que se chegou à conclusão hoje, pelo que eu li foi 11-4. A gente falou 8-7, eu posso estar errado, mas pelo que eu li, por 11-4 eles decidiram afastar o Bretas da condução da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. É um juiz que, além de agir de uma maneira muito parecida com a do Sérgio Moro, também tinha predileções políticas muito parecidas com a de Sérgio Moro. Ele também é um juiz ligado ao bolsonarismo, como a gente já está mostrando, que inclusive usou o jatinho do Wilson Witzel, quando ainda era governador do Rio, para participar da cerimônia de posse do Bolsonaro, enfim, para participar de uma cerimônia junto ao Bolsonaro. Ele sempre foi muito ligado a políticos bolsonaristas. Então, ele é, sem dúvida nenhuma, um Sérgio Moro 2.0, ou estão apelidando ele também de o Sérgio Moro do Rio de Janeiro. Queria voltar ao post só porque o rosto do Moro naquela foto também está incrível, olha só. E aí era o momento do auge da festa da Lava Jato. Deixa eu aproveitar e já ler esse post. Na primeira vez que viu o juiz Marcelo Bretas, ele desembarcava em Curitiba para assistir à pré-estreia do filme Polícia Federal. A Justiça é para Todos. A sessão ficou célebre por esta foto de Theo Marques. O juiz do Rio oferece pipoca ao juiz de Curitiba. E haja pipoca, né?
E esse filme é uma ficção no melhor dos sentidos, porque a intenção seria ser uma coisa documental da Lava Jato, mas o filme é uma mentira atrás da outra, referenda tudo aquilo que a gente conheceu depois com a Vaza Jato, referenda toda a bandalheira, toda a fraude judicial da 13ª Vara de Curitiba. E aí é o momento auge, a sessão de gala do lavajatismo, né? A hora que eles estão por cima, que eles estão na capa da Caras, não é nem na capa dos jornais do dia a dia, estão na capa da Caras, da Quem, é a hora de celebridade máxima dessa turma. Aliás, cada sorriso um flash, né, na Operação Lava Jato. A gente sempre Exatamente. fala isso, mas de fato Exato, foi o que aconteceu. E ficou provado anos depois que, por exemplo, a Lava Jato foi uma operação que teve ingerência estadunidense em ampla medida, que desmontou a nossa indústria naval, que desmontou a nossa indústria da construção civil, que desmontou o arranjo que o Brasil tinha com o BRICS e que assusta tanto, sobretudo, os Estados Unidos. Então, eu não vou ter tempo para me alongar muito nisso, mas é importante que a gente saiba que figuras como Sérgio Moro, como Bretas, representam esse tipo de ação que contou com a ingerência americana. Pesquisem, a comunidade ICL que nos assiste nesse momento, quem foi Karine Moreno Taxman. Pesquisem o que disse o promotor estadunidense Kenneth Blanco. Pesquisem o que foi a operação Pontes que os Estados Unidos deram para a Polícia Federal Brasileira. Está aí, o resultado está aí agora. Essas pessoas, naturalmente, precisam enfrentar a consequência do golpe que eles deram no Brasil. E, meninos, o Estadão revelou que o atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, escondeu do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, 2 milhões em cavalos de raça. Vamos lembrar do Juscelino, né? Primeiro passou a estrada pela Fazenda. Sim, orçamento secreto. Exatamente, com orçamento secreto. Depois pegou o avião da FAB para participar de um leilão de cavalos. Ele também quer instituir o Dia do Cavalo. Acho que ele chegou a criar o Dia do Cavalo, era um projeto de lei dele. Acho né? que foi o único. Foi. Esse foi o único projeto de lei que ele Foi o efetivamente único que conduziu. apresentou. Foi o único, né, Guga? O único que ele apresentou em 2022 foi esse projeto de lei que era para instaurar no dia 15 de agosto, se eu não me engano, seria o Dia do Cavalo. Foi exatamente. Olha, todo amor aos cavalos, assim, eu gosto Nada muito, contra os cavalos. mas tem certos donos de cavalo no Brasil que aí eu já penso diferente. Olha, não dá. O Juscelino, o Mairovic, que é um dos nossos maiores juristas, ele é categórico em afirmar que o Juscelino cometeu um crime eleitoral, já que se você sonegar informação para a Justiça Eleitoral, fazer uma declaração falsa, escondendo o patrimônio, foi isso que aconteceu, escondendo um patrimônio de no mínimo 2,2 milhões, pode ser muito superior, isso já é um crime, isso já é, claro, passível de punição e deveria fazer com que Lula, enfim, afastasse, no mínimo afastasse esse ministro até que se provasse se ele é ou não culpado, mas que ele no mínimo fosse afastado, essa é a expectativa, porque tem também todas essas outras histórias, o orçamento secreto, que ele usou 5 milhões para asfaltar uma estrada próxima à fazenda dele, ao Aras dele. Ele tem um Aras de 165 mil metros quadrados, são 15 campos de futebol que daria. É um Aras gigantesco, então tem dinheiro sobrando, é milionário. Mesmo assim usou um avião da FAB para participar de um leilão e para fazer uma praça em homenagem ao cavalo de um sócio dele. Trabalhou 2 horas e meia em São Paulo e o restante foi dedicado aos cavalinhos. Por isso que está sendo chamado de Upa Cavalinho. Juscelino, o Upa Cavalinho, o ministro que está muito mais preocupado com Aras e com os cavalinhos dele do que, de fato, com o Brasil. E cometeu também improbidade administrativa, cometeu atentado ético à ética pública. Então, diante de tantas histórias, FAB, orçamento secreto e patrimônio escondido, além do Aras estar em nome da irmã e de um ex-servidor dele, o que indica que ele está usando laranjas, diante de todas essas histórias, está na hora, de fato, do governo agir. Por mais que ele seja um elo entre o governo
do presidente Lula com o União Brasil, que é um partido que tem a terceira maior bancada hoje da Câmara e que é muito necessário para a governabilidade, por mais que ele seja esse braço, essa ponte entre o PT e parte do Centrão, está na hora do Lula afastá-lo até para resguardar a imagem do governo. Isso seria muito bom para a imagem do Lula. Sim, e Guga, pô, o União Brasil tem uma bancada gigante, escolhe outro lá, né? Faz uma gincana lá para ver se tem algum honesto e pega e bota, porque também tem uma certa dificuldade quando você entra nesse terreno aí, né? Mas Verdade. deve ter um ou dois. É possível, né? Menos suspeito, que aguente 15 dias no governo. Não digo nem que aguente o governo inteiro, mas que aguente 15 dias sem uma denúncia. O caso do Juscelino já está provado que ele não aguenta uma semana. Já está né? pedindo música no Fantástico, Juscelino. O bicho né? botou o pé no governo, já tinha estourado orçamento secreto, cavalo, farra, jatinho, sabe? Tem que ser um ministro que aguente 2 meses no cargo, no mínimo. Exato, e tudo isso tem que ser conversado, né, gente? Veja, cabe a alguém que tenha um papel mais forte dentro do governo federal conversar com o Centrão, dizer, ok, a gente entende o jogo da política real, a gente entende o que está em pauta aqui, agora, não tem como, com 2 meses de governo, uma pessoa que incorre em tantos crimes insere dessa maneira. Perfeito, alguém que utiliza a máquina pública para fazer viagem, trabalhar 2 horas e ficar 4 dias visitando cavalos. Alguém que se envolve com todo tipo de coisa, por exemplo, veja, o ministro de Lula usou o voo da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos de raça, na reportagem do jornal Estado de São Paulo, entende? Então, tem uma diferença que, a meu ver, todo o Congresso Nacional precisa entender, é que o campo progressista não vai passar o mesmo tipo de pano que era passado durante a administração bolsonarista. Veja, a despeito de ser progressista e de defender o campo democrático, a gente está abordando esse assunto. Não necessariamente a gente precisaria estar falando disso, entende? A gente fala porque uma vez que o teu objetivo é fomentar pensamento crítico e promover emancipação popular, não tem como passar pano para esse tipo de coisa. Agora, cabe para alguém do governo Lula chegar para essa bancada, Chico, e dizer, olha, ok, a gente tem que negociar. Vamos manter a cota política. Exatamente. Não vamos mexer, isso é delicado, vai ter votação importante aí, mas, pô... Porque, inclusive, isso pesa para o desgaste do próprio União Brasil. Vocês foram capazes de emplacar um ministro que já está aparecendo em escândalos sucessivos de corrupção. Então, por favor, indiquem alguém que seja minimamente razoável. É isso aí, o caminho é esse. E o comandante do Exército, general Thomas Paiva, declarou em reunião no dia 18 de janeiro aos oficiais do Comando Militar do Sudeste que não houve fraude nas urnas e que Bolsonaro interferiu nas Forças Armadas. A interferência política teria acontecido na mudança do desfile do dia 7 de setembro de Brasília para o Rio de Janeiro. Ele também disse que vetou algumas motocicletas que foram solicitadas pelo ex-presidente, né, Guga? Pois é, ele queria simplesmente fazer uma motociata na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Apenas isso. Pouca interferência, né? Pouca interferência política no Exército se tivesse consumado esse fato. Mas era uma cara de pau tão grande fazer isso que o próprio Exército, o próprio comando do Exército, acabou negando a motociata, acabou rejeitando essa ideia do Bolsonaro. Porém, também teve outro momento de interferência que não foi citado pelo novo comandante, né, pelo Tomás, que foi quando o Pazuello, por exemplo, subiu num carro de propaganda política, pedir voto para o Bolsonaro, participar de um evento claramente eleitoreiro. Ali também é interferência política. Quando você tem um general da ativa que está participando de um movimento político, detalhe, com o consentimento do comando do Exército, porque, segundo vazou recentemente, depois de cair o sigilo sobre essa história, que tinha um sigilo, né, para a gente não saber, depois de cair, a gente descobriu que o Pazuello, inclusive, informou isso ao Exército. Ele disse que ia participar de uma motociata com o Bolsonaro e acabou depois sendo surpreendido, segundo ele, pelo Bolsonaro, por um convite do Bolsonaro para subir no carro de som, acabou subindo e depois teve que falar no microfone por uma questão de constrangimento, porque o Bolsonaro, segundo ele, é que colocou o microfone na mão dele, mas o fato é que ele participou de um evento
eleitoreiro, sendo um general da ativa e comunicando isso ao comando do Exército. E o comando do Exército, com, na época, o general Paulo Sérgio na chefia, autorizou. Então, a gente sabe que o Exército estava, assim, esteve sempre do lado do Bolsonaro desde da campanha dele para presidente, durante também, obviamente, esse período dele no comando do Brasil. Foi o período que mais se empregou, inclusive, militares no governo. Nunca teve, nem na época da ditadura, tanto militar empregado. Então, é um governo que que tinha, o Bolsonaro era parte dos militares, era um governo dos militares, mas agora eles estão, aos poucos, tentando se desvincular, já que o Bolsonaro perdeu a eleição, ficou com mancha de golpe, e o que resta para eles agora é bater continência para o Lula. Então a gente vê, pelo menos em algum momento ou outro, esse que é um comandante bolsonarista, a gente sabe que ele é um comandante bolsonarista, mas pelo menos, mesmo assim, mesmo sendo um bolsonarista, assumindo que a eleição foi uma eleição honesta e que o Lula é o presidente. E o ideal, né, Clésio, eu acho assim, é que o comandante vá nas tropas de agora por diante e sequer toque na questão eleitoral ou mais da política partidária. O Exército cuidando lá da Amazônia, fazendo seus serviços, cuidando de carro-pipa no Nordeste, tem algumas regiões que eles fazem um trabalho importante. Então, o ideal é que esse comandante, numa próxima palestra, em qualquer bate-papo dentro do Exército, qualquer coisa, qualquer evento oficial do Exército, a partir de agora se trate de questões técnicas do Exército. Perfeito. Não é? Perfeito. Tirar todo o ranço de politicagem que rolou até agora. O que não é uma missão fácil, né? E aí tem duas coisas que eu quero colocar para vocês, que eu acho que a primeira é do tema anterior e a segunda é desse tema, mas eu acho que são coisas que eu não quero deixar passar porque são muito pertinentes. A primeira, Noblar, você acha que dá para achar alguém honesto no Centrão? Essa é uma pergunta que a gente estava discutindo aqui, isso. Se o governo Lula consegue essa missão ingrata. E segundo no Brasil, a gente já viu aí um monte de gente ser presa, enfim, políticos, até muitas vezes grandes empresários e tal. A gente não viu militar ser preso ainda e a gente tem questão da justiça militar, que é a parte do nosso ordenamento jurídico nacional, o que é um absurdo. O que você acha, Noblar? Você acha que é possível? A gente vai ver militar preso aí e é possível achar alguém honesto nessa composição do Centrão aí, cara? Eu acho que com a decisão do Alexandre de Moraes de fazer com que os militares que serão investigados por conta do quebra-quebra sejam investigados pela Justiça Civil, isso traz uma esperança de que pelo menos algum tipo de punição eles arquem. O certo, obviamente, é prender. Dependendo do grau de envolvimento, ele deveria ser preso. Há sim uma esperança e que será o novo presidente do Tribunal Superior, do Superior Tribunal Militar, do STM, ele disse hoje que concorda com essa visão do Alexandre de Moraes, né? Uma visão de que um militar que cometeu um crime não a mando dos militares, que não estava trabalhando no momento como militar, que não estava servindo e que estava ali atuando como mais um civil, que foi isso, eles estavam ali participando de um quebra-quebra como civis, na verdade, eles deveriam ser julgados pela Justiça Civil. E vai acontecer, eu acho que vai ter gente que vai pagar, sim, o pato por isso. Eu estou com essa pequena esperança, até maior do que a gente encontrar, talvez, alguém no Centrão que seja 100% honesto. Uma gincana para achar o honesto do Centrão. Quem é que vai ser o juiz? Não pode ser, nem se for no União Brasil, não pode ser nem o ACM Neto e nem o Luciano Bivar, que são os coroas do partido, né? Porque nenhum dos dois seriam completamente insuspeitos. Então, a gente precisa sempre ficar de olho, de fato, nesses nomes do Centrão. A gente sabe que o Centrão é um amontoado de gente que tem interesses particulares ali, só que dá para jogar. Você tem que jogar com o Centrão. No sistema que a gente tem, você não pode excluir o Centrão. Você tem que trazer o Centrão para o governo. Mas quando tiver um caso como esse do Juscelino, aí manda afastar,
pega outro que dure pelo menos, como falou nosso querido Chico, pelo menos 2 semanas. Bom, vamos falar sobre animais, pássaros silvestres, na verdade, o tráfico de aves. Vou chamar o delegado Saraiva. Guga, fica com a gente. Boa noite, delegado Saraiva. Tudo bem por aí? Boa noite, Roberta, Calejão, Chico. Boa noite. Guga. Boa noite. Sempre uma grande satisfação estar aqui Boa com noite. vocês. Delegado, a gente tem vários assuntos, mas eu queria começar pelo Anderson Torres, né, que foi preso pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro, mas também foram encontrados pássaros silvestres em sua residência. O ministro, inclusive, usou a mãe como laranja e empresa de comércio varejista de animais. O Anderson engaiolava pássaros desde pequeno. Delegado Saraiva, eu queria começar te perguntando, é cultural essa prisão de pássaros dentro de casa? Pessoas que gostam de pássaros e acham mais interessante viver com eles engaiolados do que na própria natureza? Infelizmente é uma cultura terrível, assim como já foi a farra do boi, a vaquejada, atrocidades desse tipo. Agora eu espero que pelo menos, agora que está preso, o ex-ministro da Justiça entenda o valor da liberdade, o que ele tirou dos pássaros, né? E perder a liberdade com um pássaro deve ser bem pior do que para um ser humano, porque eles vivem realmente em 3 dimensões, né? Eles voam, nós não. Então é um sofrimento enorme para o animal. Que ironia da história. Gostei da sua colocação, da comparação com os pássaros, né? Que ironia, como é irônica a história, né? É irônico, mas é porque eu penso isso já há muito tempo. Toda vez que a gente prendia alguém que fazia isso, na época que eu era chefe da Delegacia de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, eu pensava, pô, esse cara agora vai ser preso, ele vai entender o que é manter um ser vivo enjaulado, né, a vida inteira. É um desprezo completo pela natureza. E esse negócio de criadouro como forma de preservação, isso é a maior conversa fiada do mundo. Os animais mais traficados são os mais criados. Existe uma relação positiva entre criação particular e os animais que eram mais apreendidos, que são mais apreendidos. O IBAMA viu isso e fez uma operação muito boa, começou em 2009, ideia do Roberto Cabral, chamada Delivery, em que não entregava as anilhas de forma aleatória, né? Porque o sujeito pede a anilha, aquilo que dá uma certificação para o animal, e recebia. Nessa operação, o IBAMA começou a cobrar que fosse comprovado os nascimentos nos criadores. E pelo que eu li do caso do Anderson, lá uma das irregularidades foi justamente essa. Nascia muito passarinho no limite máximo da produção da espécie. E é lógico que esses animais estão saindo do tráfico ilegal de animais silvestres. São animais retirados da natureza para suprir o mercado consumidor. Pois é. E o cara era apenas ministro da Justiça. Ele era só isso, não é? Ele não era nada mais... Além disso. Ei, delegado? O problema do Brasil é que a gente nem tem um tipo penal de tráfico de animais silvestres. Não existe. Nós temos a Lei 9605, e aí tem lá alguma coisa semelhante, mas que acaba equiparando a pessoa que tem um pássaro em casa com aquele que transporta 100, 200 por semana. Mas, claro, né, existem formas de punir essas pessoas com uma interpretação inteligente do sistema normativo pelos operadores do direito, né? Então, é o que o Otto von Bismarck dizia: pior do que leis ruins são juízes ruins. E juízes aí eu dou a entender qualquer servidor público, né, que tenha a possibilidade, a responsabilidade de reprimir esse tipo de crime. Não, isso, quando prende, só coloca ali naquele tipo penal da lei dos crimes ambientais, quando na verdade tem que colocar na lei dos crimes ambientais, tem que colocar no Código Penal, no artigo 180, que é adquirir coisa que sabe ser produto de crime, que é a receptação. E aí o sujeito fica preso. E aí se dá uma resposta penal adequada para a lesividade da conduta. Infelizmente, a maioria das vezes, esse pessoal sai da delegacia antes dos policiais que efetuaram a prisão, porque a nossa legislação é muito falha e as autoridades, na maioria das vezes, não querem fazer
pesar sobre essas pessoas outros tipos penais que seriam cabíveis. Saraiva, prazer falar contigo, querido. E o Guilherme Amado, nosso Guilherme Amado aqui do ICL, deu uma notícia ontem na qual ele diz que o Bolsonaro e o Torres foram ao torneio juntos, torneio de ave em extinção, que sumiu da casa do ex-ministro bolsonarista, inclusive. Eu confesso que eu nem sabia que tal coisa existia, que existia um torneio de aves, enfim. Agora, a pergunta aqui é, a gente sabe que o Bolsonaro, ao longo da sua gestão, enfraqueceu todos os órgãos de fiscalização, atacou o IBAMA, ele foi pego pescando em área ilegal e demitiu a pessoa que efetuou o flagrante. Como é que se avalia isso, delegado? De muitas maneiras, o fato dessas aves serem localizadas na casa do Torres não significa, não denota com mais força ainda, para muito além da negligência, mas a própria participação do governo Bolsonaro nesse tipo de escândalo ambiental? Sem dúvida. Tanto que esses criadores autorizados comemoraram com o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, o fim da Operação Delivery, que era justamente aquela que, para se dar a anilha, tem que ter a comprovação de que houve um nascimento em cativeiro. E existe um paralelo disso aí do governo Bolsonaro, enfraquecendo a fiscalização, e atinge, tanto nos principais pontos, no ouro, na madeira e na fauna, o mesmo ponto. O que é? É documentar o que é ilegal. Tanto a madeira ilegal era documentada no IBAMA, a gente viu isso, o ministro do Meio Ambiente envolvido nisso. O ouro ilegal recebia documentação também. Existe todo um esquema muito bem feito. E na fauna não é diferente. E o tráfico nacional e internacional de animais silvestres, principalmente essas espécies, que são os Sporofila angolenses, que é o curió, e o Sporofila, esqueci o nome da espécie exatamente, mas é o curió e o bicudo. Eles praticamente sumiram da natureza. É muito raro ver, por exemplo, em Minas Gerais está na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. É uma espécie que ocorre. Esse pretinho aí. Esse é o curió. É uma espécie que ocorre no Brasil todo, mas que poucas pessoas viram na natureza. E, delegado, como é que funciona esse comércio internacional? Eu sei que o Guga quer perguntar, mas só para a gente entender a dimensão e a profundidade e a grandiosidade que a gente está falando aqui. Olha, em 2009 teve uma operação e nós, em uma das nossas interceptações, um ovo de arara azul estava sendo negociado por 30 mil euros. 30 mil euros, um ovo. Um ovo. Então, assim, é uma coisa que vale mais do que ouro. E passa muita coisa pelos nossos aeroportos. Nós estamos muito concentrados no tráfico internacional de entorpecentes, e é certo, mas nós precisamos prestar atenção, por exemplo, no tráfico internacional de fósseis, de ouro, de animais silvestres, né? Isso tem que... E tem mais, também tem os peixes, né? Peixes ornamentais, também tem muito contrabando disso para o exterior. A carizebra, cada peixinho desse, $500 lá no exterior. Então acaba que para o criminoso o risco fica muito pequeno. Então, elementos do tráfico de drogas às vezes vão para o tráfico de animais silvestres, porque o risco é muito menor e o lucro por vezes é até mais alto. Nossa, uma grande brecha. Guga Noblar. Esse é o ponto, né? Eu queria entender a pena passível para alguém que pega, flagrado, comercializando pássaros em extinção, porque eu imagino que seja tão ridícula que acaba incentivando de fato, como você acabou de citar, que outros entrem. E outro ponto dessa história é que o Anderson Torres, além de ser um policial federal, ex-ministro da Justiça, que está metido aí em crime, ele usou a mãe nessa história, a Amélia, que é a mãe dele, a Amélia Torres. Ela foi usada de laranja, como se fosse a dona dessa lojinha de comercializar aí a ração e pássaros que era mantido na casa dele. O que pode acontecer nesse caso também específico com ela, se ela não for tratada como vítima, se ela for tratada como a dona do negócio, e o que pode acontecer com o filho dela?
Olha, pensando rápido assim, eu diria que no mínimo uma falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. E a pena é bem mais elevada. E receptação também, crime de receptação, que é adquirir coisa que sabe ou deva saber ser produto de crime. É o artigo 180 do Código Penal. E junto com a lei de crimes ambientais também, lá o artigo 29. Por que a gente pode aplicar tanto o Código Penal como a lei de crimes ambientais a uma mesma conduta? Porque cada uma dessas leis, o Código Penal, que é uma lei, e a lei dos crimes ambientais, protege um bem jurídico diferente. Uma lei protege o bem jurídico meio ambiente e outra protege o bem jurídico patrimônio público, que é a fauna. Eu sempre, quando fiz os flagrantes, colocava no 180, no artigo 296 também do Código Penal, que é falsificar selo ou sinal público, que é a anilha. Se aquela anilha foi colocada em um pássaro que não nasceu no cativeiro, isso se comprova por exame, praticou-se também esse crime. Também tem uma pena muito mais elevada. Para começar, que a lei dos crimes ambientais, no Brasil, a pessoa vê lá 3 anos de detenção. Pensa que detenção vai ficar preso. Não, detenção, ninguém fica preso se tiver escrito detenção. Só tem a chance de ficar preso se tiver escrito reclusão. E são poucos os artigos na lei dos crimes ambientais que está escrito reclusão. De 30 tipos penais, acho que apenas 4 tratam de reclusão. Então, se a gente não se socorrer no Código Penal para dar uma resposta adequada a esse tipo de delito, é uma política criminal desastrosa na repressão do tráfico de animais silvestres. É por isso que está isso correndo solto. No Rio de Janeiro tem a Feira de Duque de Caxias, que é, na minha opinião, o maior polo de venda de animais silvestres no Brasil. Que continua vendendo ilegalmente, delegado Saraiva? Continua. Pois é, todo vapor. Nesses últimos 4 anos, aumentou muito. Aumentou muito. Agora, aquilo que eu digo, eu já falei aqui com vocês sobre... Não é complicado a gente combater o desmatamento. Como também não é complicado a gente conseguir diminuir bastante isso, como provou o IBAMA quando fez a Operação Delivery, que reduziu, assim, drasticamente o número de requerimentos de anilhas. Então, o ilegal ele só é legalizado quando você há uma conivência dentro do governo, né, dentro dos órgãos, das instituições, de conivência com o crime. Agora, Saraiva, não sei, essa é uma impressão minha, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que o crime de tráfico de animais silvestres não gera o mesmo nível de comoção junto à opinião pública que outros crimes, por exemplo, como o tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Então, para o brasileiro médio, o traficante é um criminoso muito mais sério, por exemplo, do que efetivamente a pessoa que trafica animais silvestres. Isso é fato? Você tem essa mesma percepção? Eu considero isso um fato. É um fato, sem sombra de dúvida. Como também o fato das pessoas quererem criar esses animais, né, em casa. E isso acaba dando um exemplo muito ruim. Outro dia meu filho me pediu se eu não compraria uma tartaruga para ele. Não, né? Ele viu em algum lugar, né, alguém que tinha uma tartaruga. Eu falei, mas é melhor ela ficar lá onde ela tem que ficar. Então, assim, uma questão muito cultural para todas essas coisas. Assim como nós adquirimos madeira da Amazônia, algumas pessoas adquirem pássaros para ter em casa como se fosse, né, algo aceitável. Como se usava pele de raposa vermelha, era moda usar pele. Agora, o interessante do governo Bolsonaro é que tudo de atraso em termos de humanidade, os círculos morais que se fala, é tudo pior no governo Bolsonaro, né? O desprezo por todas essas questões de cunho humanitário, ambiental, o governo conseguiu, não teve um ponto positivo, nada, zero, né? É louco, não, esse uso da mãe, né? Porque a gente sabe como é coração de mãe. Ela vai abrigar ali o negócio de qualquer filho e vai deixar passar. Mas o que cabe nesse caso, delegado, ou o filho reconhece que o crime é dele, ou a mãe vai pagar, né? O que torna pior ainda o filho. Pior ainda. Então, já que você tocou nos males do bolsonarismo, é muito intricado esse caso por isso. E o Ricardo Salles disse, né, a mesma coisa, a mãe dele também lá, nessa operação não é minha, mas que foi noticiado, também usou a mãe
Rapaz. Isso Bem foi no lembrado, dezembro, bem né? lembrado. Lembra? Também. Então, assim, acho que é tipo um costume, né? Uma tradição bolsonarista botar a culpa na... A mãe já sofre tanto, né? Ainda mais essa. Implicar, Pô, usa o implicar as pai, próprias né? mães. Usa o pai. Pois Bota é. o pai, O pai não tio, vai, Usa né? o pai. Um tio, O pai um se cunhado. recusa, a mãe não... Cunhado serve pra isso, né? A mãe Pronto, não. o cunhado maravilhoso. Pronto. Chega. Eles não gostam de mulher nem aí. Na hora de escolher um laranja, escolhe a mãe, não escolhe o pai. Você vê Escolhe a mãe. que até aí eles perseguem as mulheres. Pelo amor de Deus. Muito triste, muito triste. Delegado Saraiva, obrigada por participar aqui do ICL Eu que Segunda agradeço. Edição. Guga Noblar, boa noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui neste bate-horário, neste bate-canal. Beijo. Até amanhã. Boa noite, Até gente. logo. Tchau, tchau, querido. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau. Boa noite, Ale. Valeu. Gente, não consigo entender a satisfação de você ver um bicho engaiolado. Assim. É difícil, né? Quer dizer, a satisfação, a gente entende, mas... Eu confesso que na infância eu tinha, por questão, como o delegado falou, como o filho dele queria tartaruga, eu queria muito sempre ali um pássaro e etc. Mas cara, hoje eu não consigo ver, até porque eu gostava na época. Então eu não concebo. E olha, eu estou falando como um pequeno delinquente daquele tempo. Mas não consigo, mas não dá. Não dá, né? Deixa eu fazer uma conexão com o sul do Brasil, com o nosso parceiro, jornalista, paraquedista, não, jornalista, Leandro Demore. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, gente, tudo bem? Tudo ótimo por aí. Boa noite, querido. Leandro, Boa noite. eu queria boas notícias do sul do Brasil, mas realmente tá difícil, hein? Vamos lá, o vereador Sandro Fantiel, do Patriotas de Caxias do Sul, destilou ódio contra os nordestinos no plenário da Câmara da cidade. A fala dele, super xenofóbica, né, foi contra os trabalhadores, né, que trabalhavam nas vinícolas do sul do Brasil, trabalhadores que tinham uma condição de escravidão, praticamente. E o vereador deu essa fala no plenário da Câmara. Vamos dar uma olhada. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Leandro, eu vou passar a bola para você diretamente, porque dá vontade de falar um monte para esse vereador. É melhor você falar, Leandro, porque eu não atenderia ao código, digamos, televisivo a essa altura, ou internetico. Chico, eu estou o dia todo evitando ser processado e preso, tá? Eu estou evitando falar sobre isso aí, para evitar que daqui a pouco a polícia bata aqui na minha casa, né? Que no fim das contas pode acontecer, né? Eu vou fazer uma réplica ao início da fala desse vereador, ele fala agricultores, empresários, e conclama eles a não contratar mais os baianos, né? Então eu vou fazer uma réplica. Agricultores, trabalhadores, pessoas que trabalham na colheita da maçã, do fumo e da uva no Rio Grande do Sul, cruzem os braços. Não colham mais a colheita dessas pessoas. Vamos ver se a família Salton, que é a família da empresa que foi pega aí nesse caso do escândalo de escravidão pós-moderna, se a herdeira da quarta geração da família Salton, que falou que não precisa de sobrenome para garantir emprego, se ela vai lá colher a uva da fazenda dela. Essa uva que vocês estão vendo aí, Boa, vai lá, vai a senhora colher. Trabalhadores, cruzem os braços. Não colham mais a uva dessa gente. Vamos ver se eles vão fazer, como diz o Ailton Krenak, se trancar num cofre e comer dinheiro. Vamos ver se eles vão conseguir aí, ó. A Luciana Salton, ela tem razão, Chico. Ela diz aqui, ó, 2 anos atrás, eu acho, para a revista Veja, né? Sobrenome não garante emprego. Diz a herdeira da quarta geração da família Salton. Realmente, Chico Sá, meu querido amigo e César e Roberta, sobrenome não garante emprego. Se o seu sobrenome for Silva, você não tem emprego na família Salton. Nem na Aurora. Nem na Vinícola Garibaldi. Se o seu sobrenome for Pereira, Souza, como é o sobrenome da minha esposa, inclusive, talvez você vai ter que dormir naquela pocilga que eles colocavam os trabalhadores dormir. Então, eu vou falar para esse vereador, já que ele conclamou,
E mais uma coisa, deixando bem claro aqui, é mentira que não tem casos de escravidão de argentinos aqui no Rio Grande do Sul. Tem sim. Abril do ano passado, 4 argentinos resgatados de trabalho análogo à escravidão no sul do estado, trabalhando em desmatamento de mata nativa. Mentira, para além de tudo, um mentiroso. Esse raciocínio desse cidadão aqui é criminoso, é nojento. Então, já que ele conclamou aos grandes patrões, Chico, sabe quanto a vinícola Salton faturou em 2022, meu querido amigo? 500 milhões de reais. Sabe qual é o projeto de faturamento da vinícola Aurora para 2025? 1 bilhão de reais. Sabe em quem a Associação de Industriais e Comerciantes de Bento Gonçalves, que é a cidade onde gira boa parte desse dinheiro, colocou a culpa por não ter mão de obra na cidade? No Bolsa Família. Porque o governo dá dinheiro de Bolsa Família, então eles não conseguem trabalhador. Porque, claro, na lógica deles, você acaba com todos os benefícios para as pessoas não terem mais nenhuma chance de tirar o pé da zerda, e aí eles podem oferecer um trabalho de zerda para essas pessoas, pior do que estão oferecendo hoje. É uma vergonha, é um nojo que essa gente está falando. E só para terminar o raciocínio, Roberta, é importante falar que o que esse vereador está falando não sai da cabeça dele. Ele está falando o senso comum e está defendendo as pessoas que financiaram a campanha dele. Esse é o grande ponto. Esse sotaque forçado de colono gaúcho, que não se fala mais assim no interior do Rio Grande do Sul há 50 anos, pelo menos. O meu nono falava assim. E o meu nono já morreu faz 50. Então ninguém mais fala assim, para início de conversa. Meia dúzia de pessoas falam assim. O cara tá forçando um sotaque para se parecer ali com os colonos. Vocês acham que o presidente da família Salton fala desse jeito? Essa gente fica hospedada no Ritz em Paris, meus queridos. Eles faturam $500 milhão por ano. Vão vocês colher uva. Agricultores, trabalhadores, argentinos, baianos, seres humanos, não colham mais a uva. Deixa apodrecer no pé. Eu quero ver se essa gente vai colher a uva que não são nem eles que plantam, nem eles que colhem e nem eles que vendem. Então, assim, quando tá tudo bem, quando o dinheiro entrou, eles não sabiam de nada. Ninguém sabia de nada. Ninguém é responsável. Eles não sabiam que era um terceirizado. Agora que deu problema, não, vamos ver, o problema é o Bolsa Família, Chico. Porque né, a pessoa prefere... Eles não conseguem concatenar, Chico, só para encerrar, esse negócio me tirou do sério ontem. Eles não conseguem concatenar que se o seu Zé Pereira, que não tem sobrenome, portanto, obviamente não garante emprego na vinícola Salton, na hipótese de preferir ficar em casa para ganhar R$400 do Bolsa Família, que a gente sabe que não é nem uma preferência, é uma necessidade dos miseráveis. Eles não conseguem concatenar que se o cara prefere ficar em casa em vez de trabalhar para eles, o problema é a porcaria do salário e da condição de trabalho, e não é o Bolsa Família. É assim, ó, é de uma desfaçatez, é de uma nojeira. Esse é o lugar aí, gente, para quem tá vendo, onde as pessoas dormiam. Tá? Durante 60, 70, 80 dias. Relatos de choque elétrico com arma taser, pimenta no olho das pessoas, spray de pimenta, surra com cacetete e conivência da PM local que sabia onde era o local onde essas pessoas estavam depositadas, porque isso é um depósito humano e não fez nada. Você vai me dizer que na cidade de Bento Gonçalves, que é uma cidade desse tamanho, os donos da cidade não sabem de onde vem a mão de obra deles? Ah, faça-me o favor, pelo amor de Deus. Eu espero que esse cara, no mínimo, vá para o Conselho de Ética, no mínimo. Demore, o mais maluco, você colocou no papel, falou da Polícia Militar, é que era capaz da Polícia Militar trabalhando como protetora, vigilante desse trabalho escravo, né? de proteção capataz a esse crime. Capataz, meu cara. Isso é que parece um filme de ficção maluco, né? Não, isso, porque esses trabalhadores, Chico, eles são itinerantes. A vindima, para quem não conhece, a vindima é a época da colheita da uva. Esses trabalhadores são necessários de modos temporários. E isso é comum na colheita de maçã, em vacaria, né, nos campos de cima da serra, na colheita de fumo, eventualmente, em outros lugares. São temporários. Então, Chico, isso que a gente está vendo aqui acontece há muitos anos. Não é de agora. Os próprios vizinhos falaram que denunciavam isso. Você acha que a polícia... Pensa bem, meu cara. É uma cidade pequena.
tá? Não é minúsculo, não é uma cidade grande, é uma cidade pequena. Você pega ali uma casa, um casebre, uma pocilga, e do dia pra noite você coloca ali, tinha quase 200 pessoas. Você acha que isso não movimenta a vizinhança? Você acha que é a veinha, a noninha que mora lá na esquina, faz 62 anos, ela nasceu lá, na casinha de madeira que ela mora lá. Você acha que ela não sabe que tá rolando ali, que tem um monte de gente morando lá, que aquele prédio, aquela casa é uma pocilga, que aquilo lá tá fedendo, que é um lugar nojento, que não tem nada? É claro que sabe. Foi denunciado. Os caras só conseguiram sair dali porque 3 deles fugiram, conseguiram ir pra estrada, denunciar pra Polícia Rodoviária Federal, meu caro. Isso é um escândalo, é um escândalo. Tem uma atração da Netflix, vou fazer aqui a propaganda de grátis para a Netflix, que chama Sete Prisioneiros. Filmaço. Filmaço. Um baita filme, Sete Prisioneiros. Recomendo assistam, também. que relata toda essa... É com o Rodrigo Santoro, relata toda essa dinâmica, o envolvimento da polícia militar, como as pessoas tentam escapar para denunciar. Na cidade moderna de São Paulo. Dentro de São Paulo. Nossa, esse, no caso dos 7 prisioneiros. Agora, tem algumas questões que eu quero salientar com relação a esse episódio, Demori. Primeiro, a senhora Salton. Ela tem razão. Sobrenome não garante emprego, garante o controle do meio fundamental de produção inteiro, o que é bastante diferente. O sobrenome não garante o emprego, garante que você é o patrão, efetivamente, né? Essa é uma coisa. Segundo lugar, a fala do senhor Sandro, que eu concordo com o Demori, o mínimo que ele precisa enfrentar é o Conselho de Ética. Essa fala é absolutamente racista, tem elementos de xenofobia, de ódio, e é fruto do que o bolsonarismo catalisou na sociedade brasileira ao longo dos últimos 4 anos. Esse tipo de ódio, xenofobia e racismo começa com o bolsonarismo? Não. Ele é um legado histórico e cultural do Brasil colônia e do Brasil império. Mas, em ampla medida, o que esse senhor Sandro Fantinel faz aí guarda uma correlação muito intrínseca com o que o bolsonarismo estimulou ao longo dos últimos 4 anos. Por quê? Esse vereador, ele sabe muito bem que ele ganha capital político no sul do país fazendo isso. Sim. Se ele entendesse que esse não é o caso, ele seria pragmático para esconder essa postura. Ele se dá ao direito de se articular dessa forma na tribuna, porque ele sabe que ao fazer isso, sobretudo no país pós-bolsonarismo, que teve esse tipo de coisa agudizado ao paroxismo, isso rende capital político de uma maneira muito enfática. Então, veja, é esse tipo de gente que se diz patriota, que pega em arma e que, em última análise, destila ódio, vomita ódio na política institucional brasileira. É triste, né, Demori, que a gente tenha que viver num período em que o bolsonarismo agudizou o tecido social a ponto de produzir esse tipo de figura, né? Ô César, só completando a tua história, você foi no alvo aí. Hoje, quando eu dei ali uma resposta, peguei como o Demori falou, assim, eu fiquei muito nervoso. E aí apareceu um amigo gaúcho, puta amigo gaúcho, que pensa totalmente contrário do que pensa essas pessoas, porque senão fica assim que o Rio Grande do Sul é tudo dessa forma, não é? Claro, e esse meu amigo mas você está promovendo o cara. Aí ficou esse debate, por isso que eu queria colocar um pouco pro Demori, que tem uma longa trajetória no jornalismo de redes. Aí o amigo gaúcho, mas você está promovendo, agora esse cara é no mínimo deputado federal na próxima eleição. E a gente sempre pensa nisso mesmo, será que estamos promovendo? Mas só que aí a gente está diante de um crime que é quase nazismo. Como é que eu também não vou contestar? Não vai denunciar isso. Ele beirou o nazismo. Ele falou mal da minha gente inteira. Sabe? Tipo, ele não tá contando uma piada de tiozão idiota, exato. Ele tá sendo racista. Tá sendo, pelo amor de Deus, isso aí a gente tem que chamar atenção. Eu quero fazer só porque assim, eu até vou conceder que esse cidadão, e vamos lembrar que 2 semanas atrás teve um outro deputado que acabou de ser deputado federal falando a mesma coisa, dos baianos de novo, que queria o Rio Grande do Sul, que tinha que ir para lá ensinar política, porque no Rio Grande do Sul os políticos são cobrados. Onde é que os políticos estão sendo cobrados agora?
na fuça, na cara de todo mundo que mora em Bento Gonçalves e na Serra Gaúcha. Eu até vou conceder, Chico, que as pessoas elas não saibam história. Então, eu fico triste, eu vou falar uma coisa aqui que vai durar 1 minuto. Eu espero que, inclusive, esse vereador que fez esse discurso nojento, racista e criminoso hoje, ele aprenda uma coisa. Ele é descendente de uma imigração forçada de miseráveis europeus que foi empurrada para o Brasil pela miséria a partir de 1880, 1860, 1870, 1880, alemães, poloneses e italianos principalmente. O oeste do Brasil, que é a região onde eu nasci e me criei, estava sendo disputado ainda pela Argentina, pelo Paraguai e pelo Brasil. Quando o Brasil ganha aquelas terras, a cidade onde eu nasci, até 100 anos atrás, era uma terra em disputa, não era uma terra brasileira ainda, Chico. Sabe o que o Brasil fez com as terras do oeste do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul? O Brasil deu para empresas privadas de colonização, inclusive estrangeiras, tá? De colonização. Essas empresas que eram grandes capitalistas, eles fizeram levas de imigração, de colonização dessas terras. Nessas terras, sabe quem morava? O que se chamava no Rio Grande do Sul, se chama até hoje de bugres, ou seja, indígenas, e caboclos, que era a mistura dos indígenas com os negros que tinham conseguido fugir dos quilombos, do oeste de São Paulo, e cruzado o Brasil todo nos peabirus, que eram os caminhos indígenas, e nos caminhos que os bandeirantes tinham seguido também para vir para cá, para destruir as missões jesuíticas no século XVIII. Sabe quem é esse cara, esse vereador que está falando aí? Ele é uma vítima também do que o Estado brasileiro fez com todo mundo nesse país, jogando pobres contra pobres. Só que esse cara aqui é o exemplo do que dizia Paulo Freire, que uma educação, quando não é libertadora, ela vira essa barbárie. O sonho do colonizado é virar colonizador. Possivelmente o avô desse cara, ou o bisavô dele, como os meus bisavós, eram os miseráveis que foram colocados pelo Estado e por empresas privadas, inclusive americanas, inglesas, francesas, para lutar contra outros miseráveis, que eram indígenas, que eram negros alforreados, que eram negros fugidos e que eram os caboclos. Então esse cara, se ele conhecesse história, ele não se colocaria num paradoxo contra os baianos. Eram todos miseráveis, que foram empurrados para uma guerra, inclusive guerra de fato, como foi a Guerra do Contestado em Santa Catarina. Sim. Porque uma maldita empresa de trem começou a passar trem na terra onde as pessoas estavam lá, plantando mandioca e se ferrando para conseguir levar a vida. Então, para além de tudo, falta história. Agora, pela falta de estudo, eu não vou culpar a pessoa, porque ignorância, tudo bem, a gente resolve com estudo. Agora, cretinismo e crime, a gente não resolve com estudo. Então, espero que esse cara levem ele ao caminho da lei, no mínimo do Conselho de Ética, porque ó, esse negócio me tirou do sério hoje, meu cara. Calma, Demore, vai tomar uma água. Todos nós esperamos. Você nos deu uma bela aula aí da história da colonização. É difícil. Nos situou na parada inteira. É difícil. A gente que trabalha por esse país, assim como muitas pessoas, esse tipo de situação é revoltante. A falta de punição, de clareza e de ética, né? Realmente é de matar. Leandro Demore, vai tomar uma água, respira e a gente se encontra. Obrigada por sua aula hoje aqui no ICL Notícias. Olha aqui, eu estou aqui também para me acalmar me acalmar. Roberta, rapidinho para as pessoas fazer propaganda de graça, já que o César fez a Netflix. Você não quer que o seu filho vote num cara igual a esse cidadão aí? Você ensine para ele o que é a luta de classes desde o começo, tá? Maravilhoso. Para não cair em armadilha e achar que é milionário e achar que é herdeiro da vinícola Salton. Muito obrigado, gente. Muito bom, Demore. Obrigada, Demore. Boa noite para você. Gente, 7h58, vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado. Bota aí na tela para a gente dar uma olhada como é que fechou hoje. Ibovespa, queda de 0,70%. S&P, queda de 0,30%, Dow Jones, queda de 0,71%, Nasdaq, queda de 0,01% e o dólar subiu 0,99%, fechado a R$ 5,24. Caiu bem a bolsa hoje, né? Gente, vamos acabar aqui porque tem o webinário, daqui a pouco tem Edu Moreira, e daqui a pouco tem a programação, segue a programação do ICL Notícias. Aqui o link para você participar, agora às 8 horas, não perca. A gente vai correr daqui e vai se conectar também para participar. Boa noite, César. Boa noite, Chico. Vamos tomar uma água, vamos relaxar para poder curtir. Boa noite, comunidade. Boa noite, Eduardo Moreira. O webinário. Com tudo. É isso aí. Beijos, até amanhã. Pauleira no ICL hoje aqui, segunda edição. Até amanhã, às 7 da noite. Um beijo. Se cuidem.